Já passa da meia-noite e estamos partindo aí para a página 30. Mas se vocês acreditam que essas coisas são boas e se chegam a desejá-las, então elas estão à sua disposição. Deus as dá liberalmente a todos que a desejam. Porém, antes de mais nada, Ele faz com que tais indivíduos realmente desejem essas bênçãos, porquanto, do contrário, jamais poderiam desejá-las. Eu lembrei também de uma outra passagem, que está escrito que Ele é quem gera o querer e o efetuar. A vontade e faz acontecer. O grande fato é que se vocês chegarem a amar a essas realidades, então é porque Deus os escolheu para as receberem e vocês poderão obtê-las. Mas por outro lado, se vocês não desejam tais bênçãos, quem são vocês para descobrirem alguma falta de Deus, quando é a própria vontade obstinada de vocês que os impede a dar valor a essas coisas? Puxa vida, isso aí é pior do que um golpe do melhor boxeador que possa já ter existido nessa terra. Pior. Quando é o próprio eu de vocês que os leva a odiarem essas bênçãos. Suponhamos que um homem qualquer lá na rua dissesse: que vergonha que não me tenha sido garantido um assento no auditório. Que vergonha que não me tenha sido garantido um assento no auditório, para eu ouvir o que esse pregador tem para dizer. Não posso tolerar a doutrina dele. E, no entanto, é uma vergonha que eu não tenha nenhum assento reservado ali. Algum de vocês esperaria ouvir um homem qualquer dizer algo dessa natureza? Não, pois todos replicariam prontamente: aquele homem não se importa com essa oportunidade. Por qual motivo ele se sentiria perturbado porque outras pessoas possuem aquilo que valorizam, mas que ele mesmo despreza? É uma pessoa que estaria ali no meio só para causar tumulto, uma pessoa que estaria no meio só para causar confusão, só para causar questionamentos infundados, na verdade, com base em achismos e base nas suas próprias razões, que não teria base nenhuma e só serviria para causar confusão. E aí eu lembrei de um outro texto que diz que aqueles que saíram de nós, na verdade, nunca foram dos nossos. Então fica aí essa reflexão para você pensar a respeito disso. Vamos continuar. Você não aprecia a santidade, você não aprecia a retidão. E se Deus me escolheu para essas coisas, isso deixa você ofendido? Olha só que interessante, Hoje, se você disser aquilo que é correto, se você quiser fazer as coisas corretas, e se você for um exemplo em qualquer coisa que seja boa, as pessoas vão te apedrejar do pé à cabeça. Que na verdade elas querem
E até assim, né, tem a falsidade de perguntar como você está. Na verdade, elas querem, talvez você esteja de alguma forma, mas não melhores do que elas mesmas. São narcisistas, são avarentas. É assim que as pessoas são. E elas não querem que você seja exemplo de nada. Elas não querem que você fale nada. Elas não querem que você, por causa do seu proceder, do seu caminhar, da sua maneira de viver, você consiga, até mesmo sem palavras, mostrar através do seu exemplo de vida que elas estão vivendo de uma maneira totalmente dissoluta e errada no que diz respeito à palavra de Deus. E ninguém gosta de gente assim por perto. Ninguém gosta de gente que está procurando viver aquilo que é correto, aquilo que Deus quer. E se Deus me escolheu para essas coisas, isso deixa você ofendido? Porém, alguém poderia comentar: mas é que eu pensava que essa doutrina significa que Deus escolheu alguns para o céu e outros para o inferno. A verdade é que esse conceito exprime algo inteiramente diferente da doutrina do Evangelho. Pelo contrário, Deus escolheu indivíduos para a santidade e para a retidão, e através disso, para o céu. Ninguém pode dizer que Deus simplesmente escolheu alguns para o céu e outros para o inferno. Antes, Deus escolheu você para a santidade, se é que você ama a santidade. Se qualquer um aqui presente aprecia ter sido salvo por Jesus Cristo, então Jesus Cristo escolheu essa pessoa a salvação. Se qualquer um aqui presente deseja obter a salvação, então essa pessoa foi escolhida para receber a salvação, se é que deseja sincera e intensamente. Por outro lado, se você não deseja ser salvo, então por qual razão, afinal de contas, você se mostra tão insensato a ponto de murmurar do fato de que Deus outorgou a outras pessoas aquilo que você não gosta? Aí eu lembro da questão do pessoal colorido aí, né? Do alfabeto todo, né? Eles criticam quando cristãos verdadeiros não aceitam a verdade que eles querem falar e dizer como comportamento, e que não é verdade coisa nenhuma, e que não é nenhum exemplo de comportamento porcaria nenhuma, né? É abominação diante de Deus, a verdade é essa. Mas eles querem que as pessoas engulam goela abaixo e aceitem seus comportamentos como um exemplo, né? Só que é o seguinte, é uma falsidade isso. Por exemplo, hoje tem igrejas inclusivas, né? Inclusivas aonde? No inferno? Porque no céu de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra de Deus, para lá eles não vão. Isso não sou eu quem está falando, eu leio na Bíblia e mostro que Deus está dizendo. É abominação ao Senhor. Abominação. Então, como é que eles querem reivindicar? Olha isso. Eles querem reivindicar algo que não é deles. Eles querem se apropriar de uma ideia, de um comportamento que eles não praticam, simplesmente por quererem impor que todos os outros têm que aceitar que a abominação que eles praticam seja boa aos olhos da sociedade. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Deus abomina esse tipo de comportamento. Então, se tem igreja inclusiva,
está incluindo no rol de membros do inferno, junto com Satanás e seus anjos, que serão jogados no lago de fogo. A verdade é essa que diz a palavra de Deus, não eu. Deus abomina. Assim como tem milhares de textos que a Bíblia, né, assim, uma hipérbole, né? Não tem milhares de textos, mas tem vários textos, como por exemplo, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação ao Senhor. Aí outro dia eu vi uma explicação de um colorido dizendo não, é porque naquela época piriri poró, e tá errado, é abominação ao Senhor, Deus odeia isso. A verdade é essa. Então, se Deus outorgou a outras pessoas aquilo que você não gosta, né? Qual é o motivo então da indignação? Vivam da maneira que vocês querem viver. Eu vou ter que insistir na mesma história aqui. Assim, eu não tinha programado falar sobre isso. Então, por que não tem um banheiro gay? Olha, esse é um banheiro gay, pode usar à vontade, é um banheiro gay. Não querem que isso seja dito, não querem que isso seja taxado, que isso seja falado, apesar de se comportarem como tais. Querem usar o quê? Os mesmos banheiros que meninos, jovens, crianças, homens e mulheres usam. Por que querem isso? Porque querem que a sociedade aceite que a abominação de seus comportamentos seja tido como normal para a sociedade. Mas Deus abomina esse tipo de comportamento. Deus jamais aceitaria em um mundo normal, não esse que nós estamos vivendo, mas em um mundo normal, um homem vestido de mulher entrando no mesmo banheiro que uma jovem ou que uma adolescente ou até mesmo que uma criança. Deus abomina isso. Então, por qual razão, afinal de contas, você se mostra tão insensato a ponto de murmurar do fato de que Deus outorgou a outras pessoas aquilo que você não gosta? Interessante, né? Vamos continuar. A eleição absoluta. Assim sendo, tenho procurado esclarecer alguma coisa a respeito da verdade, da doutrina da eleição, mas agora permitam-me declarar, de maneira bem breve, que a eleição é absoluta. Ou, em outras palavras, que ela não depende daquilo que somos em nós mesmos. O texto sagrado assevera: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E, no entanto, nossos oponentes asseguram que Deus escolhe as pessoas porque elas são boas, que Ele escolhe os indivíduos por causa de diversas coisas que eles tenham praticado. Bom, se fosse assim, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, vários outros aí nomes, né, que a sociedade, o mundo entende como pessoas boas, estariam assentados lá do lado de Deus. Buda, Maomé, todos esses são tidos como exemplo para determinadas populações de partes diferentes do mundo. Mas provavelmente vamos ter algumas surpresas quando o grande dia do Senhor chegar. Então, o que diz esse livro é uma verdade. Não é que Deus escolheu pessoas que praticam coisas boas. Deus escolheu as pessoas para torná-las boas. E aquelas que querem se tornar boas,
Deus as escolheu. Você entende a simplicidade desse ensino? E, no entanto, nossos oponentes asseguram que Deus escolhe as pessoas porque elas são boas, que Ele escolhe os indivíduos por causa de diversas coisas que eles tenham praticado. Porém, em resposta às ideias de nossos oponentes, indago: quais obras são essas? Em vista das quais Deus teria elegido o seu povo. Por exemplo, Israel, né? Muitos idolatram Israel, né? Estuda um pouquinho sobre sionismo, sobre os judeus sionistas. Aí você vai saber quem é que está lá em Israel atualmente, que ainda não é Israel que Deus escolheu, tá bom? É interessante e é importante você entender como funciona isso. Aí você vai entender o porquê de toda a repercussão, de toda a mídia, né, de tudo que acontece. Você vai entender tintim por tintim, mas você precisa estudar o assunto. Seriam obras as quais comumente chamamos de obras da lei. Interessante, né? Falar sobre lei. São 613 preceitos, leis, né? E eles pegam só a lei do dízimo para impor sobre o povo, e o povo engole essa porcaria rindo, né? Acreditando que estão obedecendo a Deus. Se eu tivesse no episódio do Chaves, eu ia dizer assim: ai, que burro, dá 0 para eles. Mas não posso ficar falando essas coisas. Obras de obediência que a criatura humana é capaz de realizar. Nesse caso, replicaremos os tais: se os homens não podem ser justificados pelas obras da lei, parece perfeitamente claro que também não podem ter sido eleitos em vista das obras da lei. Vamos ler de novo. Nesse caso, replicamos os tais: se os homens não podem ser justificados pelas obras da lei, parece perfeitamente claro que também não podem ter sido eleitos em vista das obras da lei. Até porque quem justifica o homem é Cristo e não a lei. Cristo veio, cumpriu toda a lei, ele não anulou a lei, né? Ele instituiu a graça, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ele não é mais partidário da lei. Agora estamos vivendo na graça. E ao contrário do que muitos pensam, a graça tornou as coisas mais difíceis e não mais fáceis. Você precisa entender isso. Então, se a pessoa pensa que Deus escolheu algumas pessoas por causa da lei, né, e delas praticarem coisas boas, né, não tem como escolher por causa da lei, né? Porque está escrito aqui, ó, também não podem ter sido eleitos em vista das obras da lei. Sabe por quê? Porque quem elege é Cristo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Cristo não morreu na cruz para falar que devem obedecer à lei, e muito menos para dizer que por causa das obras que vocês vão praticar a partir de então, eu vou dizer que vocês serão salvos. Vocês são eleitos, vocês estão debaixo da lei, e isso não é uma verdade. Obra não salva ninguém. A obra é um complemento e é um resultado externo de quem realmente é eleito no coração. E se os homens não podem ser justificados por seus feitos corretos, então é que também não podem ser salvos através dos mesmos. Tá vendo? É o que eu acabei de dizer em outras palavras. E daí segue-se o decreto da eleição. Não pode ter sido
baixado com base nas boas obras humanas. Entendeu do que eu falei sobre aqueles líderes, né? Pessoas que o mundo considera pessoas boas, pessoas que praticaram boas obras, mas está escrito na palavra de Deus aqui também que eles não podem ser salvos, não podem ser eleitos, considerados eleitos por causa de obras humanas. Até porque você sabia que até o pessoal da bruxaria, o pessoal que sacrifica humanos, tá? Eles também praticam boas obras, inclusive para acobertar. Você não tem noção. Inclusive para acobertar, encobertar, deixar por debaixo dos panos todas as abominações que eles praticam e que Deus sabe, mas que a sociedade não vê. Bom, mas eis que alguns outros insistem. Deus escolheu os seus eleitos com base na fé prevista que eles haveriam de ter. Ora, Deus é quem nos outorga a fé, o que significa que Ele não pode ter selecionado os seus eleitos com base na fé que Ele previu que eles teriam. Suponhamos que, havendo 20 pedintes numa rua, eu tome a resolução de dar a um deles uma nota de R$100. Opa! Spurgeon falou uma nota de R$100? Na época de Spurgeon já existia R$100? Fica aqui uma observação, tá bom? Uma observação sobre esse livro aqui. Claro que quem colocou aqui na tradução deve ter colocado na nossa moeda atual, mas provavelmente era outra moeda, provavelmente um dólar, né? Se ele era americano, pelo nome Charles Spurgeon, né? Mas não era real, tá, gente? Então vamos lá. Suponhamos que, havendo 20 pedintes numa rua, eu tomo a resolução de dar a um deles uma nota de R$100. Entretanto, alguém poderia asseverar que eu resolvi doar aqueles R$100 a um deles, que eu escolhi para receber aquela importância porque eu previ que ele aceitaria os R$100. Isso seria dizer asneiras. Por semelhante modo, afirmar que Deus escolheu a certos indivíduos por haver previsto que eles exerceriam fé. O que é salvação ainda em forma germinal? Assim como uma sementinha, uma plantinha que está germinando. A fé é a salvação em forma germinal. Usei esse exemplo aqui para você entender bem, né? O que Spurgeon está querendo dizer. A fé é a salvação ainda em forma germinal. Seria uma declaração tão absurda que não poderíamos conferir-lhe atenção, nem por um instante sequer. A fé é dom de Deus, e cada virtude também procede do Senhor. Por conseguinte, nenhuma coisa e nem outra pode ter sido a causa que levou Deus a escolher a determinados indivíduos, porquanto essa escolha é um dom gratuito. É um dom gratuito. Estamos plenamente convictos de que a eleição é absoluta e inteiramente independente das virtudes que os santos possam exibir posteriormente. Ainda que um certo crente venha a ser tão santo e devoto quanto Paulo,
ainda que venha a ser tão ousado na fé quanto Pedro, ou tão cheio de amor quanto João, contudo ele nada poderia reivindicar da parte do seu Criador. Eu jamais conheci qualquer crente de qualquer denominação evangélica que tenha pensado que Deus o salvou por haver previsto que ele possuiria alguma dessas virtudes e alguns desses méritos. Ora, meus irmãos, as joias mais excelentes que um santo poderia usar neste mundo, se forem de sua própria feitura, não serão de primeira qualidade. Nossa, que profundo isso, hein? Vou ler novamente. Ora, meus irmãos, as joias mais excelentes que um santo poderia usar neste mundo, se forem de sua própria feitura, não serão de primeira qualidade. Ou seja, é para a gente entender que Deus, Ele não permite, né? Por isso que está escrita a palavra também, para a gente não se vangloriar. A gente não deve se vangloriar das coisas e dizer, olha, eu que fiz, eu sou, eu aquilo, eu faço, eu posso, e eu vou fazer isso por causa disso. Bom, se for uma declaração de acordo com a vontade de Deus, sim, mas a respeito e comparando com esse texto, Deus não permite que as joias, né, da fé, as coisas mais preciosas, né, que poderiam ser usadas na vida de um verdadeiro cristão aqui, elas fossem retiradas do próprio interior humano. Não, por isso é que temos que buscar em Deus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Entendeu? Não deve ser de primeira qualidade, considerado de primeira qualidade, algo que vem só do coração do homem, ou que vem só da sua força. Tem que vir de Deus. Tem que vir do céu, tem que vir do espiritual. Tem que vir como mantimento, assim como o maná foi dado do céu, que o povo também não acreditou até ver e até sentir o sabor que tinha, sabor de bolo de mel. Imagina isso, né? Vamos continuar aqui. Nessas joias sempre haverá algum elemento terreno misturado com elas. Semelhantemente, a mais exaltada graça que podemos chegar a possuir envolve algum elemento terreno. Sentimos isso quando já atingimos o mais elevado refinamento possível, quando já chegamos a um alto grau de santificação, e mesmo então a nossa linguagem obrigatoriamente terá de ser: o principal dos pecadores sou, mas Jesus por mim morreu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você entende? É uma coisa muito importante de se pensar que quanto mais a pessoa ela é santificada em Deus, quanto mais ela busca verdadeiramente a vontade de Deus para si e para os outros, quanto mais alto o grau, quanto mais elevada a posição dela em Deus, preste atenção, menos ela se considera. Menos ela se considera. Por isso que eu sempre digo, né? E assim, se algum dia algum dos meus colegas de trabalho verem esse vídeo, eles vão poder comentar aqui nos comentários, dizer se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Irmãos, quantas vezes eu ouço, pode ser de brincadeira ou a pessoa de algum modo me considerar, eu ouço assim no meu trabalho: Luiz, você é o cara, pô, esse é o cara mesmo. Eu nunca digo que eu sou o cara, eu sempre falo, eu trabalho para ele, e você sabe disso. Teve um médico, né, muito querido, assim, muito bacana, um jovem médico, né, coração bom.
tudo para ser cristão, tudo para ser de Jesus. Ele falou, né? Uma vez a gente estava numa ambulância, né? E Deus me usou ali para falar com ele. E ele ficou um pouco assustado, né? Porque acredito pela reação dele que até então ele não tenha visto assim de perto ou com ele acontecer de Deus falar com ele sem ele ter falado com ninguém, só coisas que tem no coração dele, na cabeça dele. E ele falou para mim o seguinte, e eu não esqueço disso também, né? Ele falou assim: realmente você trabalha pro cara, porque você falou exatamente o que eu estava pensando e não tinha como você saber disso. Então, irmãos, assim, isso é tá? Eu coleciono pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu vou falar aqui com todas as palavras. Eu não sou porcaria nenhuma sem Jesus. Eu sou um pedaço de carne gigante e mais nada. Sem Ele nós não somos nada, apodrecemos em vida, queridos. Preste atenção. Então cuidado quando você estiver participando de congregações que ovacionam o nome de homens. É tudo esterco, irmãos. É esterco, é lixo para Deus, não vale porcaria nenhuma. Não vale nada isso para Deus. Você vai em congregações onde está lá o preletor fulano de tal. Querido, no inferno está cheio de cartazes assim. Cuidado, 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 cuidado. Eu coleciono testemunhos de pessoas me dizendo: olha, eu estava orando isso aí, ajoelhada lá em casa ontem, na sala da minha casa, e você não tinha como saber isso, porque isso é uma coisa particular. É o que eu tenho procurado viver, e eu sei que a hora que eu achar que isso é meu, eu perco, eu deixo de ser usado por Deus. Então eu também entendo todos os ataques e tudo, né? Eu sei que eu desanimo bastante, eu sei que o que está aí fora me odeia, e eu posso ouvir qualquer tipo de coisa por causa do que eu falo, mas a verdade é essa, irmãos. As pérolas mais preciosas, as coisas mais importantes que nós temos, né, o grau mais elevado que nós possamos chegar, que nós podemos chegar em Deus, vai fazer com que eu cada vez mais reconheça que eu sou nada. Totalmente o contrário, irmãos, totalmente o contrário, queridos, daquilo que temos visto todos os dias, seja nos lugares que frequentamos, as congregações que podemos visitar, ou na própria internet, né? Pregadores de calça apertada, gravatinhas, cabelinho, tudo, né? Tem alguns que usam até maquiagem. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Eles não estão trabalhando para o reino dos céus. Estão granjeando almas e buscando e jogando e conquistando almas de tarrafa. A verdade é essa, para o inferno, tá? E é por isso que eu tenho, né, em um vídeo ou outro, eu tenho conclamado aos sinceros, irmãos, já passou da hora da gente se levantar, irmãos. Já passou da hora dos sinceros se levantarem e peitarem todo esse pecado que está aí, a começar pelas próprias congregações que nós frequentamos. Mas aí não tem congregação perfeita. Bom, eu vou falar a mesma coisa do último vídeo que eu falei a respeito disso. Jesus falou, não foi eu. Desculpa, tá, irmão? Você que gosta muito da sua congregação e que sabe dos podres dela, mas não reage, não fala nada, é conivente, você vai pro inferno junto, tá bom?
A palavra de Deus condena a sua atitude. Ah, mas eu vou lá, só faço minha oração e saio. Não interessa. Você tem que combater o pecado. Você tem que combater Satanás. Jesus disse: sede santos como eu sou santo. Então acabou essa desculpinha esfarrapada, acabou essa desculpinha infernal, diabólica, produzida por demônios. Mas a gente não vai, do jeito que você está querendo, a gente não vai encontrar a igreja perfeita, né, irmão? Ô, meu querido, ô, minha queridona, cuidado, sua mente está deturpada pelos costumes infernais que foram introduzidos encobertamente no meio da congregação. E introduzirão, presta atenção, tá? Que Deus me lembrou agora. E introduzirão encobertamente doutrinas de demônios. Tá bom? Eu vou continuar só mais essa página para terminar. E vou terminar a leitura dessa parte. E em outro momento continuaremos a leitura desse livro. O principal dos pecadores sou, mas Jesus por mim morreu. Aleluia, aleluia. Sabe, outro dia eu estava orando a Deus, né? Como quem diz a Deus, tipo, Senhor, obrigado, né? Que eu tenha a alegria da salvação, né? Isso já diz tudo, já é tudo. Porque às vezes nós queremos tanta coisa, né, irmãos? Às vezes passamos por essa vida e o mundo é um mundo de sonhos, né? Que ele imprime sonhos dentro do coração do homem. E aí, às vezes, o homem ele passa a vida inteira tentando realizar sonhos. Ao passo que Deus, através de Cristo na cruz, quer que você simplesmente tenha a alegria da salvação. Aí, pensando sob essa ótica de Deus, eu desprezo todas as outras coisas, tá bom, irmãos? Desprezo todas as outras coisas. E quem me vê andando com a minha carrocinha, não se preocupe, eu estou bem feliz. Quem me vê com as mesmas roupas, não se preocupe, minhas roupas são lavadas. Quem me vê com o mesmo estilo de vida simples que eu procuro mostrar, é simplesmente porque eu não quero mostrar nada para você. Deus me conhece. Todas as outras coisas eu acabo desprezando por causa da alegria da salvação. E eu estava inclusive falando com Deus, né? Para que eu não perca isso, né? Porque hoje em dia é tudo tão visceral, irmãos, é tudo tão, sabe? É tudo tão monetário, é tudo tão valoroso, são valores que são balões de ar, você estoura, não tem nada dentro. São pastéis de vento, sabe? Você dá aquela bocada gostosa, mas não tem carne dentro. Você abraçou um sonho irreal, né? E Deus, irmãos, Ele quer que você pense nas coisas da eternidade. Mas eu não vou realizar meus sonhos aqui? Se Deus quiser, sim. Se Deus também quiser, não. E durma com um barulho desse. E ninguém vai te falar isso. Todo mundo vai falar que você é um conquistador, você é uma conquistadora, você nasceu para vencer, e é uma mentira. É uma mentira. Outro dia gravei um vídeo dizendo, né, a música Porque o santo sempre é um vencedor. Se eu não me engano é do Marcelo Nascimento, bem antiga a música. O que diz a música? O santo sempre é um vencedor. Agora preste atenção. Estevão foi um vencedor. O ponto mais alto que ele alcançou da sua vitória foi estar sendo apedrejado. Medita nisso aí. Compare com as outras vitórias que o mundo proclama dizendo que são vitórias que Deus quer te dar. Mas então Deus é ruim? Não.
Se você pensar assim, você não entendeu nada do Evangelho. Precisa voltar lá atrás. Nós estamos nessa escolinha um pouquinho mais à frente. Não estamos acima da média, como disse um cantor, mas estamos cada vez mais próximo do nosso Senhor. E se você quiser crescer em Deus, crescer na graça, é importante que você saiba selecionar as pessoas com quem você quer andar, para que você cresça em Deus. Cuidado com o tipo de ensinamento que tem sido passado a você, dizendo que são palavras de Deus. Estão ensinando você talvez a ser cada vez mais avarento, perdendo seu tempo, gastando a sua vida, né? Se desdobrando, gastando a sua energia, o seu corpo em coisas que são passageiras. Então eu não vou trabalhar? Não, pelo contrário, você tem que trabalhar bastante. Está escrito também: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Você precisa ter equilíbrio e saber avaliar as coisas. Deus quer que você tenha um coração equilibrado em Deus. Você saiba valorizar aquilo que tem valor. E você saiba desprezar e abominar, vou falar de novo, abominar todas as coisas que são abomináveis a Deus. A nossa única esperança, o nosso único apelo continua dependendo unicamente da graça de Deus, conforme ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E estou certo de que devemos repelir decididamente e desconsiderar qualquer pensamento que conceba que as graças que possuímos, as quais são dons conferidos por nosso Senhor, que foram em nós plantadas pela sua mão direita, poderiam ter sido a causa do seu amor por nós. Diante disso, cumpre-nos entoar sempre que haveria em nós para merecer estima ou conferir deleite ao Criador. Assim foi, Pai, e isso nos anima. No teu querer ser nosso galardoador. Eu vou parando nessa leitura por aqui. E eu lembrei agora, Deus me lembrou, né? De uma música minha de muitos anos atrás. Nossa, né? Como é que o Espírito de Deus ele lembra a gente, né? Eu lembro de uma música minha. Ele me lembrou, né? Tem uma que diz assim: sabe, Senhor, eu não tenho nada de bom em mim. Sabe, Senhor, não tenho nada a te oferecer. Toma-me e faz em mim a sua vontade. Alegra-me em tua santidade. Eu quero ser mais em ti. Você prestou atenção no que diz a letra dessa música? É exatamente isso. O ponto mais alto que nós podemos estar é aos pés dele. E se temos alguma graça em nós, se temos algo de precioso, de sublime, pode ter certeza, não é nosso, vem dele. Deus abençoe você.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que Deus, cada dia mais, o Espírito Santo, venha te esclarecer, né? Esclarecer as verdades dele dentro do seu coração. E se você também quiser se lembrar uma hora ou outra, se orar por mim, né? Pode ter certeza de que isso que eu faço, isso que eu falo, não é meu, você já sabe disso. E você vai estar me ajudando, né? Me blindando também em Deus, para que Deus continue a fazer esse trabalho abençoado através da minha vida, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até aqui. Fiquem na paz.